Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 16, versículo 16. Então nós leremos o livro de Joel, capítulo 3, versículo 14. Leiamos em nome de Jesus o primeiro texto, Apocalipse capítulo 16, versículo 16, que nos diz: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Vamos agora abrir a palavra no livro de Joel, capítulo 3, Antigo Testamento, um livro profético, versículo 14, que nos diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Amém, queridos? Temos aqui inicialmente dois textos, ambos falam a respeito de um único evento, um evento escatológico, porque a Bíblia aponta para um desfecho escatológico, um desfecho final de uma história que começou na eternidade passada, começou há bilhões e bilhões de anos atrás, não é? Então nós vimos em Apocalipse que haverá um momento em que muitas nações haverão de se reunir e de se ajuntar num vale que simbolicamente chama-se o Armagedon, o que o livro do profeta Joel diz que será um dia em que haverá multidões e multidões neste vale, para uma grande decisão, como é dito, multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. A palavra Armagedon, que quer dizer Megido, né? Na verdade trata-se de um lugar geográfico, certamente, lá na região do Oriente Médio, que foi palco de muitas batalhas. Se nós lermos o Antigo Testamento, vamos observar que as grandes e mais importantes batalhas do povo de Israel, de grandes reis, de grandes impérios, aconteceram exatamente neste lugar chamado Megido, ou um vale chamado Armagedon, ou até mesmo em alguns outros lugares da Escritura, o vale de Josafá. De todo modo, é importante, de antemão, nós, ao falarmos esse tema, né, a batalha do Armagedon, é porque o Apocalipse vai tomar o nome deste lugar, Armagedon, para se referir a uma grande batalha, a maior de todas as batalhas de todos os tempos, uma batalha que será, na verdade, o grande desfecho de uma história que começou na eternidade passada. Quando é dito multidões e multidões no vale da decisão, é porque essa história que começou lá atrás, lá nos céus, por ocasião da queda de Lúcifer, essa queda, essa rebelião do maligno, conforme nós vamos verificar daqui a pouco no livro de Ezequiel, no capítulo 28, e também no livro de Isaías 14, foi uma luta pelo domínio, né, pelo controle, sobretudo do sistema em que nós vivemos, na Via Láctea, vamos falar da Terra, da existência aqui neste planeta. Então, quando o maligno tentou usurpar isso de Deus, começou-se uma batalha pelo domínio do homem, pelo domínio desse sistema. Então a Bíblia diz profeticamente que haverá de chegar um dia escatológico, o que o Apocalipse chama de guerra do Armagedon, em que será definitivamente e efetivamente falando, decidido de quem finalmente será este sistema em que nós vivemos aqui no planeta Terra. É por isso que Joel fala sobre o vale da decisão, a decisão entre Deus e o maligno. É lógico, nós vamos verificar ao longo dessa mensagem, dessa ministração, que Deus ele já venceu a Satanás, mas essa batalha ela se prolonga e se estende mesmo depois da vitória de Cristo na cruz do Calvário, né? Ela se estende e terá o seu desfecho lá no Armagedon, por ocasião da segunda vinda de Cristo, segunda vinda essa visível, pessoal, presencial, quando o próprio Senhor descerá dos céus e então batalhará com seus exércitos contra o exército do anticristo e também do anticristo e seus exércitos. É importante, queridos, que quando nós falamos a batalha do Armagedon, de que lado você está, é porque todos os homens daquele dia estará de um lado ou de outro. Ou seja, por mais que as pessoas, por mais que os homens
são, de certo modo, negligentes e vivem a prorrogar e a estender as suas decisões, mas uma coisa é certa: queira você ou não, no dia da batalha do Armagedon, você estará ou do lado de Cristo com os seus exércitos, ou você estará do lado do anticristo com os seus exércitos. Não existe um meio termo. Você pode até prorrogar ou prolongar a sua decisão devido a alguns fatores da vida humana ou da sua própria carne, mas saiba que um dia você deverá estar bem posicionado do lado de um ou do lado de outro. É por isso que essa palestra, essa mensagem tem como intuito trazer profundas reflexões sobre a história de Deus, a história do maligno, a história do homem, e como que essa história ela passa pela nossa história, passa pela história humana, como é que ela nos alcança para nos então levar a uma reflexão e a um posicionamento de que lado você estará naquele grande dia. Essa certamente é uma escolha sua, e mesmo dos crentes, e sobretudo dos crentes, haja vista que muitas vezes nós cristãos, conhecedores da verdade, vivemos muitas vezes a nos esquivar dessa responsabilidade ou desse posicionamento diante da verdade de Deus. Amém? Muito bem, queridos, é importante que nós venhamos a fazer uma ligação. Nós temos que, para entender o Armagedon, entender esse desfecho final da história, nós temos que remontar a história, como que se deu o início desse conflito. Armagedon será o desfecho de um conflito cósmico que começou na eternidade passada. Então vamos nos lembrar do livro de Ezequiel, no capítulo 28, a partir do versículo 13 em diante, e também vamos nos lembrar do livro de Isaías, capítulo 14, versículos 12, 13 e 14, que nos mostra, os irmãos poderão anotar os textos, nós não temos como ler todos os textos, né? Mas vamos desde já anotar e vamos reconstruir essa história. A Bíblia nos diz que Deus, no princípio, Ele criou os céus e a terra. Quando Deus criou o universo, inicialmente, todo o universo gozava de harmonia. O universo gozava de uma perfeita paz. Tudo era paz, tudo era harmônico no reino de Deus, no universo criado. Como diz no livro de Colossenses capítulo 1, os céus, a terra, os mundos visíveis e os mundos invisíveis, tudo foi criado por Deus, tudo foi criado em Cristo, por Cristo e para Cristo, até que um dia nasceu no coração de um querubim da guarda, de todos os seres criados por Deus. Lúcifer era o querubim, foi o primeiro dos príncipes, o maior de todos os príncipes. Deus criou, na verdade, muitos príncipes, né? Os principados de que fala a Bíblia, na verdade, trata-se dos príncipes criados por Deus. Eram, na verdade, seres, né, dotados de beleza, de poder, de autoridade, de governo, dentro do reino de Deus. De maneira que esse primeiro dos príncipes, chamado Lúcifer, essa palavra é uma palavra latina que se encontra na Bíblia da versão Vulgata. Talvez na Bíblia aqui em português nós só iremos encontrar a estrela da manhã, né? Mas é uma referência direta na língua latina, na Vulgata, onde se encontra a expressão Lúcifer. Esse ser criado por Deus, querubim da guarda, ele era aquele que cobria a glória de Deus, que cobria a face de Deus, é o que tinha acesso direto ao Deus triuno, era ali o ser imediato a Deus. Dentre todos os criados, Lúcifer era a primeira das criaturas, o primeiro dos príncipes, e estava na face de Deus, gozava do favor de Deus, de privilégios, de status, de governo, de posição, até que diz no livro de Ezequiel, até o dia em que se achou iniquidade no seu coração. Nasceu no seu coração, e nós sabemos, pela leitura mais apurada de toda a Escritura, que ele se rebelou, porque ele descobriu, não sabemos como, que Deus haveria de criar uma outra criatura, e essa criatura que Deus haveria de criar, esta sim, seria a imagem e semelhança do Altíssimo, a imagem e semelhança de Deus. No caso, Deus haveria de criar o homem,
E então foi aí que Lúcifer, sabendo que ele ficaria abaixo do homem, porque Lúcifer até então era a maior das criaturas. Com a criação do homem, o homem seria criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Foi aí que ele declarou no seu coração: eu é que serei semelhante ao Altíssimo. E a Bíblia diz que ele elevou-se no seu coração, e nasceu esse orgulho, essa presunção. Ele se corrompeu, porque ele era um ser perfeito. E ali começou então a multiplicação do seu comércio. O que significa isso? Começou então ele a chamar um por um anjo, um arcanjo, um querubim, e a falar contra Deus, contra o Altíssimo, de maneira que ali no céu, na eternidade passada, foram se criando dois grupos separados, bem distintos. Pense, na eternidade passada, diz a Escritura, houve a rebelião de Lúcifer, e a ele se uniram a terça parte dos anjos, dos seres criados por Deus. Todos os príncipes que a Deus havia criado, com exceção de Miguel, se uniram a Lúcifer, se rebelaram. Houve uma facção, houve ali uma divisão, e a partir daquele momento, na eternidade passada, dois grupos muito claramente bem divididos: Satanás com seus exércitos, Deus com seus exércitos. Deus ficou com 2/3 dos anjos criados, Lúcifer com uma parte, com 1/3, e aí então se dividiu e começou então ali uma batalha. Lógico, uma batalha pelo domínio, uma batalha pelo poder, uma batalha pelo governo. Deus, ele poderia muito bem simplesmente destruir ao diabo, não poderia? Ele poderia falar assim: olha, Satanás, você agora é diabo, você é adversário, você é acusador, você é mentiroso, porque tudo que o diabo falava contra Deus, sabemos pela Escritura que é mentira, que não era verdade. Deus sabia disso. Deus tinha todo o poder de simplesmente fazê-lo morrer, fazê-lo perecer, destruí-lo com fogo, como Deus bem quisesse. Entretanto, imagine só, porque o diabo, ele profanou o santuário de Deus, ele profanou o nome de Deus, e ele levantou calúnias contra o Altíssimo, de maneira que mesmo aquela parte do universo que não caiu, que não se degradou, ficaram com Deus, mas de certo modo fica aquela questão, não é? Que um dia alguém no universo se levantou e falou contra Deus, e falou contra o Altíssimo, contra o caráter de Deus, contra a natureza de Deus, de sorte que Deus, no seu plano eterno, ele então decidiu que o final dessa história seria depois do desenrolar de encontros que o próprio Deus teria na história com o próprio Lúcifer. Deus o expulsou dos céus e simplesmente agora ele ficou do lado norte com seus exércitos. E então esse conflito cósmico, conforme Gênesis capítulo 3, ele foi transferido para a terra. Aí nós encontramos quando Deus criou o homem, o colocou num jardim, e é nos dito que ali estavam duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Agora pense comigo, o homem criado por Deus ali no Éden, e ali estavam as duas árvores. O que significam aquelas duas árvores? A escolha. Porque agora o homem criado, ele vivia no universo em que havia o eterno, certamente o Altíssimo, aquele que criou todas as coisas, mas havia um intruso, havia um rebelde, havia um acusador, que é o diabo, que falava contra Deus, que profanava o nome de Deus, que reivindicava para si o poder, a autoridade, o domínio, adoração, reverência. E mais do que justo, Deus no seu plano eterno, na sua soberania, colocou o homem diante das duas árvores, de modo que ali estava representado na árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás, com a sua natureza de rebelião, com a sua natureza de pecado. E ali na árvore da vida estava representado
o próprio Deus, o próprio Cristo, como vida, como alimento para o homem, o único capaz de dar vida eterna ao homem. De sorte que o próprio Deus avisou a Adão que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Ao passo que a árvore da vida, se ele comesse da árvore da vida, ele teria vida eterna. E agora o homem está diante das duas árvores. O conflito cósmico entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, que começou na eternidade passada, agora é transferido para a terra, e o homem está diante desse conflito. E nós sabemos qual foi o resultado. Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, eles ficaram do lado do maligno, porque comeram do fruto da árvore que continha em si a natureza do próprio maligno, de maneira que a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, de maneira que agora todos os homens morreram ou morrem porque todos pecaram. Eu sei que há muitas discussões em torno dessa questão do relato de Gênesis capítulo 3, sobre a queda do homem, sobre a árvore da vida, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Há até mesmo aqueles que não acreditam que Adão tenha sido efetivamente o primeiro homem criado por Deus. Mas nessa palestra eu não quero trazer discussões anacrônicas, discussões que não nos trazem nenhum benefício. O que eu quero que vocês tenham em mente, muito claramente e muito bem definido, é que começou na eternidade passada um conflito, e lá houve uma divisão, formou-se o exército do maligno contra Deus, e Deus com seus anjos, com 2/3 dos seus anjos criados, formando o seu exército, e que essa guerra, essa batalha entre o bem e o mal, a luz e as trevas, Deus e Satanás, a verdade e a mentira, foi transferida para a terra. E o homem agora, diante dessa batalha, ele assume, ele se posiciona ao lado do maligno e come dessa árvore. E agora o homem pecador, ele se aliou às fileiras do maligno. De sorte que, independentemente de qualquer coisa, todos nós devemos estar muito claros de que nós estamos dentro de uma história que não é nossa, efetivamente. Nós fomos criados dentro de uma história que já acontecia. Embora nós todos estejamos dentro do plano de Deus, mas você não pode pensar que a sua história é a sua história. Você não pode dirigir a sua vida simplesmente achando, não, a vida é minha e eu faço dela o que eu bem quiser. Não é bem assim. Você nasceu dentro de um cenário, dentro de um contexto em que já se desenrolava uma batalha. Você nasceu dentro de um conflito, você vive dentro de um conflito, e mesmo os crentes, diz a Bíblia Sagrada, que vivem em meio a esse conflito, quando o apóstolo Paulo fala sobre a carne e o espírito, dizendo que o espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o espírito. E então é importante que todos nós nos vejamos, nos situemos em meio a essa batalha. Toda a sua vida, as suas decisões, o seu viver, o seu falar, o seu andar, o seu decidir, o seu comprar, o seu vender, o seu trabalhar, o seu dormir, o seu acordar, toda a sua existência deve ser determinada e decidida a partir desse conflito. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você está em meio a um conflito. Você vive em meio a um conflito. Não adianta você ignorar isso. Essa é a grande verdade, é a grande realidade. De sorte que quando nós chegamos em Gênesis capítulo 4, eu quero que vocês abram a Bíblia rapidamente. Capítulo 4 do livro de Gênesis. Nós vamos verificar como que Deus, ao buscar o homem e ao se relacionar com o homem caído, vamos verificar como que os homens tomaram dois caminhos distintos. Gênesis capítulo 4, versículo 16, diz assim: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod,
ao oriente do Éden. Pense um pouco. Caim, filho de Adão e Eva, é dito que ele retirou-se da presença do Senhor. Ou seja, quando Deus falou com Caim, ele havia praticado o homicídio. Não era o momento agora de ele cair prostrado diante do Eterno e falar: ó Deus, ó soberano, eu pequei contra ti, eu pequei contra o meu irmão. Não era o momento agora de ele suplicar o favor divino, de suplicar o favor, a graça, o perdão. Mas não, é dito que tão logo o Senhor o repreendeu severamente, ele simplesmente se retira da presença do Senhor e vai para uma terra distante, uma terra chamada Nod, onde Caim, ele começa uma civilização sem Deus. Tanto é que nós vamos verificar aqui ainda no capítulo 4, a partir do 17 em diante, que há uma genealogia, né? A genealogia de Caim, mostrando como que Caim gerou um filho chamado Enoque, não aquele que andou com Deus, este é outro Enoque, porque aquele que andou com Deus, ele é parte de outra genealogia, é da genealogia de Sete. Então Caim gerou um filho, e ali que gerou outro filho, que gerou Irade, que gerou Meujael, que gerou Matusael, que gerou Lameque, que gerou e que foi gerando Jabal, de maneira que ali começou um grupo de pessoas, formando uma civilização sem Deus, uma linhagem da serpente, uma linhagem de pessoas ímpias, porque Deus o repreendeu severamente, e ao invés de suplicar ele o favor de Deus, não, ele começou a sua própria vida, uma linhagem, uma descendência, a descendência da serpente, que vai se desenvolver até gerar o homem da iniquidade, o fruto amadurecido de Caim e de sua descendência, que abandonou a Deus, que saiu da presença de Deus, que vai gerar o homem da iniquidade, o filho da perdição, lá de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é o anticristo. Então de Caim virá, depois de uma longa, de uma jornada, depois de uma longa genealogia, vai resultar no homem da iniquidade, o anticristo. Ao passo que no mesmo livro de Gênesis capítulo 4, versículo 26, nos diz assim: a Sete é o outro filho de Adão e Eva, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Nasceu Enos, e daí se começou a invocar o nome de quem? O nome do Senhor, o Adonai, o Eterno, o Altíssimo. E então a partir de Sete também virá uma genealogia. No capítulo 5, se os irmãos observarem, a partir do versículo 4 em diante, ou do versículo 3 em diante, vemos aqui a genealogia de Sete, que vai se desenvolvendo. Versículo 4 diz que Sete gerou Sete, versículo 8, capítulo 5, versículo 4, gerou a Sete, e depois no versículo 7, diz que gerou a Enos, que gerou a Cainã, que gerou e foi gerando, e começa aqui também uma outra linhagem. Vocês começam a entender e a perceber? Eu quero que vocês montem na mente dos irmãos essa estrutura, como que no céu começou um conflito, e lá houve uma bifurcação, de um lado Deus e seus exércitos, do outro Satanás e seu exército. Transferido para a terra, o homem caiu em pecado, e aí dele saiu também dois seres humanos. Nasceu, por um lado, Caim, que assumiu o lado de Satanás, e quando nasceu de Sete, nasceu um filho, ele pôs o nome de Enos, e aí eles começaram a invocar o nome do Senhor. De um lado, uma genealogia que foge de Deus, que sai da presença de Deus, que vai viver uma vida sem Deus, que vai constituir uma civilização sem Deus.
E do outro, a partir de Sete, também vem uma linhagem a partir do qual ali de Enos, e interessante que o termo Enos quer dizer fraco, frágil, mortal. Ou seja, o homem, ele percebe que ele é fraco, que ele é frágil, que ele é mortal, e aí eles começam a invocar o nome do Senhor. O livro de Gênesis, tão logo mostra o registro da queda, mostra-nos duas linhagens: a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. A linhagem de Caim é a linhagem daqueles que fogem, que saem da presença de Deus para viver uma vida por si mesmos, para os seus próprios prazeres. A linhagem de Sete é aquela que invoca o nome do Senhor. Da linhagem de Caim virá no futuro a nascer o anticristo, que é o fruto consumado de uma civilização sem Deus, ao passo que dessa genealogia de Sete viria a nascer o próprio Jesus. Nós vamos verificar a genealogia de Cristo em Mateus capítulo 1 e também em Lucas capítulo 3, e é uma genealogia que passa por Sete, que passa por Enoque, que passa por Noé. É uma genealogia que leva até o Filho de Deus. Veja que da descendência de Caim nasce o filho da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, aquele que é o maior no reino das trevas, que vem a representar ao próprio maligno nessa linhagem humana. Ao passo que da descendência de Sete virá o Cristo, o Filho de Deus, segundo a carne, que ao se encarnar, ali é o próprio Deus encarnado, trazendo o reino de Deus e trazendo a verdade. São duas genealogias, uma das que abandona a Deus e a outra que invoca o nome do Senhor. E dessas duas linhagens eu pergunto: de qual lado você está? Será que você é aquele que faz parte da linhagem de Caim, daqueles que abandonam a Deus, daqueles que fogem de Deus, daqueles que não assumem diante de Deus que é um filho de Deus, que precisa de Deus, que precisa de Cristo como Redentor? Ou será que você é daqueles que reconhecem a fragilidade humana, sabe que é um pecador, sabe que é carente e por isso invoca o nome do Senhor, clama pelo Senhor? A batalha começou nos céus, transferiu-se para a terra, desenvolveu-se em duas linhagens, de Caim e de Sete. E nós vamos então encontrar da linhagem de Sete no Evangelho de Mateus e também de Lucas, quando o próprio Deus, ele decide dentro do seu plano e soberania que ele se faria um homem. O verbo, diz João no seu Evangelho, que é Deus, se fez carne. E então ele vem pela genealogia de Sete, daqueles que invocam o nome do Senhor. Mas por que será que Deus, no seu plano eterno, ele decide se encarnar e vir, andar entre os homens e viver como homem? Irmãos, isso faz parte do plano de Deus. Quando Lúcifer, lá na eternidade passada, se rebelou contra o Altíssimo, é como que Deus falasse: vai, pode ir, mas nós nos encontraremos na história. E então quando Deus se fez carne, ali reconhecido e chamado pelo nome de Jesus, ele veio para um encontro, o primeiro de dois encontros com o maligno. Ele veio para ser o nosso Redentor. Mas quantos sabem efetivamente a amplitude e o significado real da morte de Cristo? Muitos falam: Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. É verdade. Porque Jesus morreu para nos salvar. É verdade. Ele morreu porque nos ama. É verdade. Mas será que a morte de Cristo se resume nisso? Será que a morte de Cristo na cruz do Calvário, irmãos, vejam a dimensão da coisa, imaginem. Os irmãos sabem o que é Deus, o eterno, criador de tudo, aquele que em todo o universo não pode contê-lo porque ele é muito grande. Ou não é isso? Ele é o Todo-Poderoso, nenhum poder lhe falta, nenhuma sabedoria, nenhum conhecimento. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, soberano, altíssimo. E agora vejam
o verbo que é Deus se faz carne. Olha como que ele próprio se limita e se restringe e se faz homem. E nós sabemos pelo livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 14, que Jesus é o homem por excelência, que o verbo encarnado é o homem por excelência. Você não pode pensar, Deus criou Adão, e Adão foi colocado para dominar, para governar, porque Adão, diz a Bíblia, prefigurava aquele que haveria de vir. Adão é uma figura, mesmo Adão ali, antes da queda, sem pecado, ele é uma mera sombra do verdadeiro homem por vir, que seria o Deus encarnado. Agora, tudo isso está ligado, porque lá no passado, quando Lúcifer disse, eu serei semelhante ao Altíssimo, é certo que ele falava isso, porque ele, de alguma maneira, ele descobriu que Deus haveria de criar uma criatura, o homem, e este é que seria a imagem e semelhança de Deus, e o diabo então não aceita ser inferior ao homem, e portanto se rebela, e diz, eu é que serei semelhante ao Altíssimo. E agora então, o Altíssimo se faz carne, o Altíssimo se faz homem, e entra para a arena, né? Como até alguém já disse numa canção, que aqui a terra é como se fosse uma arena, e ele entra nessa batalha para guerrear. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 63, e veja como que a profecia do profeta Isaías já mostrava este primeiro encontro do Deus homem com o maligno lá no Calvário, que seria também representando o segundo encontro de Jesus Cristo, Deus homem, no Armagedon, também com o maligno. Veja, Isaías capítulo 63, diz assim, quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? É a pergunta do profeta. É como que o profeta estivesse tendo uma visão, e ele vendo ali um homem poderoso, que vem marchando na plenitude da sua força. O início do texto me parece que vem um príncipe, não? Olha só, quem é este? Veja que o profeta, ao ter a visão, ele é tocado profundamente no seu coração, a ponto de ele exclamar, quem é este que vem de Edom, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? O profeta está tendo a visão do próprio Deus, de Cristo, vindo à terra. Agora a grande questão é, será que essa visão se refere à primeira vinda, quando ele se fez carne, ou se refere à sua segunda vinda, quando ele vem em poder, em glória, para vencer definitivamente o maligno? A segunda vinda? Primeira vinda? Segunda? Quem acha que é a primeira vinda? Uma pessoa. Todos os demais acham que é a segunda vinda. Todos acertaram, viu? Porque tanto é a primeira quanto a segunda. Amém? Porque o texto está mesclado. Veja só como é que é dito aqui no versículo 1. Sou eu, é a resposta, que falo em justiça, poderoso para salvar. Quando o profeta exclama, quem é este? Ele responde, sou eu, que falo com justiça, poderoso para salvar. Na sua primeira vinda e na sua segunda vinda, ele é o poderoso que vem para salvar. Versículo 2, por que está vermelho o traje? Aí o profeta, ele verifica que os trajes desse vencedor, desse que marcha na plenitude da sua força, desse que é poderoso para salvar, ele percebe que a sua veste está salpicada de sangue. Está na sua Bíblia isso aí? Porque está vermelho o traje,
e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar. Já ouviram falar de pisar uvas no lagar? Lagar é um lugar onde se colocavam as uvas para ali se produzir o vinho. Então a pessoa entrava dentro desse lugar onde estavam as uvas para pisar as uvas para poder produzir o vinho. E então a pessoa que fazia esse trabalho tinha suas vestes todas salpicadas do suco da uva, né? Ali da cor da uva. E então o profeta observou que esse que vinha marchando na plenitude de sua força, que fala com justiça e é poderoso para salvar, ele percebeu que suas vestes estavam salpicadas de sangue. E isso vai ser visto tanto na primeira vinda como na sua segunda vinda. Na primeira vinda, as suas vestes foram manchadas do seu próprio sangue. E na sua segunda vinda, a Bíblia diz que quando o Senhor, ele surgir nos céus, e diz que ele vem marchando num cavalo branco, ele vem vitorioso, uma espada sai da sua boca, é dito que a sua veste está salpicada de sangue. E agora sim ele virá para pisar o lagar, porque os homens maus e ímpios são representados como uvas, a quem o Senhor vai pisar, trazer juízo sobre esses homens. Olha só a resposta no versículo 3. Ele responde: o lagar, eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Quando é que ele estava sozinho e nenhum homem se achava com ele? Na sua primeira vinda ou na sua segunda vinda? Na primeira vinda. Irmãos, diz a Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo 13, que até os seus próprios discípulos o abandonaram. Ele ficou sozinho. Quando ali Satanás inspirou aqueles homens maus e perversos, e atenção, ouça bem isso, quando Satanás inspirou homens perversos e ímpios, quem eram eles? Sacerdotes, fariseus, escribas, anciãos, líderes da nação de Israel, homens que representavam a Deus aqui na terra, homens que tinham, na verdade, a incumbência e o dever de conduzir as pessoas a Deus, mas agora, deixando-se ser cegados pelo maligno, agora eles prendem a Jesus. Jesus Cristo foi preso, depois de ter partido o pão, ele foi para o Monte das Oliveiras, e ali então Satanás estava por detrás daquela turba que prendeu a Jesus Cristo. Ali foi o primeiro encontro da batalha, a batalha do Armagedon, de que estamos falando hoje, e de que nós aguardamos no futuro. Ela já começou lá no Monte Calvário. Lá começou a batalha. Só que qual era a maneira de Cristo lutar aquela batalha no Calvário? Veja que a morte de Cristo no Calvário não é simplesmente porque Ele nos ama, é verdade. Não é somente porque Ele morreu para nos salvar, isso é verdade. Mas ali travava-se uma guerra que começou na eternidade passada. E como o maligno havia insultado a Deus, como o diabo havia falado palavras contra Deus, havia profanado o nome de Deus, proferido injustiças contra Deus, injúrias contra Deus, e na verdade o inimigo manchou a consciência do universo. Deus se propôs lutar com ele aqui na terra, para que nessa luta se revelasse quem é Deus e se revelasse quem era o maligno. Imagine só quando foram prender a Jesus. Ele estava com seus discípulos no Getsêmani, um homem, mas não se esqueça, era Deus encarnado. Quantos podiam ver ali Deus encarnado? Alguns dias antes ele havia se transfigurado para 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, que viram a sua glória manifestada na carne, e essa glória logo se recolheu.
Então João, Pedro, Tiago, pelo menos esses três tinham plena certeza e convicção de que ali era Deus encarnado. Pedro viria a falar depois na sua epístola, né? Ele diz: nós vimos a sua majestade quando estivemos com ele no monte. Mas os homens naturais, os demais homens, ao olharem para Cristo, só podiam ver um Nazareno. Mas saiba que o diabo, que estava ali, inspirando aqueles homens maus e perversos a prenderem a Cristo e a crucificarem a Cristo, ele sabia que quem estava ali encarnado era Deus. Razão porque o diabo tentou matar esse menino desde o dia em que nasceu. Lembra da história? Quando Herodes mandou matar as crianças de 2 anos abaixo? É porque o diabo já incitava o coração de homens maus para matá-lo. Agora Deus entra na batalha aqui na terra, feito homem, para lutar com o maligno. E a maneira de lutar é a maneira do amor. É o que diz a Bíblia: aquele que perde a sua vida, acha-la. E aquele que acha que encontra a sua vida, ou que ganha a sua vida, perdê-la. E aí então, quando Cristo foi preso, diz a Bíblia que foram prendê-lo com paus, com cordas, com pedras. Quando então se aproximaram e perguntaram, Jesus falou: a quem procuras? E eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Jesus deu um passo à frente e disse: eu sou. E eles caíram como mortos, e logo se levantaram. E Jesus perguntou para eles: a quem procurais? E eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Jesus dá um passo à frente e diz: eu sou. E por 3 vezes isso aconteceu. Na terceira vez, tomaram a Cristo, amarraram a Cristo e começaram a golpeá-lo e a cuspir nele. Irmãos, se nós pudéssemos visualizar essa cena, mas não como o filme de Mel Gibson, né? Porque ali se via apenas o homem ensanguentado. Mas imagine só você com os olhos espirituais olhar e conseguir contemplar ali o eterno. Homens maus que cuspiram a face do eterno. Eu não sei porque nunca me cuspiram a face, mas cuspir a face é algo que humilha muito a pessoa, o outro, não é verdade ou não? Dá um murro na cara, na venta, no nariz, na boca, mas não cospe a face do outro. Mas ali estava Deus, e os homens maus ao lado do maligno, que cuspiram a face de Deus. Você tem que olhar esta cena do Calvário e ver Deus, porque se você vê um mero homem, você vai ficar com dó dele, com muita pena dele. Coitado do homem, não faz isso com o homem. Mas se você vê Deus, você vai começar a ter a revelação do seu caráter. Aquele de quem o diabo havia dito que era tirano, que era mau, que era perverso, que queria para si e somente para si todo o poder e toda a autoridade, agora se entrega à própria criatura dele, que faz dele o que bem deseja. E diz mais o profeta Isaías: ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro, e como ovelha muda não abriu a sua boca. Xingaram a Cristo, humilharam, zombaram, escarneceram. Diz a Bíblia que um deles falou assim: olha, ele diz que é o rei dos judeus. Ele é o rei dos judeus? Ele é o rei do universo, não somente de judeus, é o rei dos céus, da terra, do universo, de tudo. Mas os homens maus e perversos, zombando dele, disseram: todo rei precisa de uma coroa. Correram, pegaram ali alguns espinhos, ramos de espinhos, e fizeram ali rapidamente para ele uma coroa, mas de espinhos. Colocaram-lhe na cabeça e bateram com uma cana, para que os
espinhos se cravassem na sua testa. E ele, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Digo, abriu sim, mas para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento, diz a Bíblia que vestiram ele com uma veste, com uma túnica de púrpura, sentaram-no num trono e começaram a escarnecer dele. Ele diz que é o rei. Colocaram uma venda nos seus olhos e falavam assim, aí golpearam o seu rosto com um murro. Está no livro de Marcos isso. E falou assim: se tu és profeta, então diga quem foi que te golpeou. Eu pergunto, será que naquele momento Jesus sabia quem o havia golpeado? Ele via tudo, lógico. Se fosse eu, tirava aquela venda e falava assim: seu miserável, foi você, e agora eu vou te queimar. Invocava milhares de anjos e taca fogo nele. Fogo, 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 fogo. Não é assim que a gente fala? Ou não é assim? Porque nós falamos a partir de uma natureza humana, e essa nossa natureza humana é caída, porque o diabo, ele luta com a força, e Deus com o amor. O amor vence. É lógico que Deus vai usar no final a sua força, mas somente depois de ter demonstrado em palavras e atos que Deus é amor. E então golpearam, cuspiram a face, humilharam, colocaram uma cruz sobre as suas costas, e ele então levou essa cruz até o monte chamado Caveira, o Calvário, o Gólgota, e lá cravaram-lhe as mãos, cravaram-lhe os pés, e começou uma sessão de tortura. Depois de ter passado algumas noites de um lado para o outro, a noite inteira sendo julgado, sendo humilhado, e lá no Calvário, diz a Bíblia, ele pisava o lagar. Ora, mas me parece que ele é que era a uva sendo pisada. Mas entenda, é porque no momento que ali Deus, feito homem encarnado, sofria todas aquelas dores, ele estava vencendo os seus inimigos com o poder do amor, demonstrando o caráter real do maligno. Por isso que ele disse em João capítulo 12, versículo 31, momentos antes de ir à cruz, ele declarou: chegou o momento de ser expulso o príncipe deste mundo. Os discípulos logo pensaram: se chegou o momento de ser expulso o príncipe, então vai ter uma guerra, uma batalha, nós vamos tomar conta de tudo aqui, e os inimigos vão ter que nos servir. Mas não, o expulsar o príncipe deste mundo, a que Jesus fazia referência, na verdade, era a sua morte na cruz. Porque a morte de Cristo na cruz do Calvário era a revelação do caráter de Deus, por um lado, e pelo outro, era a revelação do caráter do maligno. Naquele dia em que Cristo morreu na cruz do Calvário, é dito em Colossenses capítulo 2, versículo 15, que o Senhor expôs todo o principado e potestades ao desprezo, e ali triunfou deles na cruz. Irmãos, imaginem que todo o universo contemplava aquela batalha no Calvário. Todo o universo contemplava aquela batalha. E agora, aqueles anjos, arcanjos, serafins e querubins e principados e potestades, que no passado remoto, na eternidade passada, eles ouviram falar contra Deus da parte do maligno, agora eles chegavam à plena conclusão de que Deus é amor, de que o diabo, é Satanás, é perverso, é mau. E naquele dia, ali na cruz do Calvário, havia aqueles que estavam ao lado de Cristo, e havia aqueles que estavam ao lado do maligno. Diz a Bíblia que João e algumas mulheres estavam ali ao pé da cruz, chorando, sentindo, e uma turba de homens maus
matavam o eterno. É um paradoxo, né? Matavam o eterno. Mas o texto, o lagar, eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo. E aqui é onde gera a mescla, ou a confusão, o conflito, porque o texto, por um lado, aponta para o dia do Calvário, mas por outro aponta, como diz o versículo 4, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Então vocês percebem como que o texto, ele se mistura, falando de um tempo em que ele esteve sozinho, lutando, ninguém para socorrê-lo, ninguém para sustê-lo, ninguém para ajudá-lo, quando o seu próprio braço lhe proveu para ele próprio salvação, mas a mescla com o dia da vingança, em que ele haverá de pisar os homens maus e perversos. E ali então na cruz do Calvário, Jesus Cristo morreu, foi sepultado, vocês sabem da história. Ao terceiro dia ele sai em triunfo, ele sai em vitória, ascende aos céus, volta ao Pai, assenta-se à direita do Pai, mas permanece na terra a sua linhagem, a sua descendência, que é a igreja. Os apóstolos saíram agora a pregar dos 4 cantos da terra, convidando todos os homens ao arrependimento, dizendo que Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Deus que se fez carne, morreu na cruz para nos perdoar os pecados, de maneira que agora o Espírito Santo, mediante a palavra pregada pelos apóstolos, foi chamando um a um. E um dia nós também fomos chamados. Os irmãos se lembram que todos nós estávamos lá no mundo? Ou não estávamos? Perdidos, servindo ao maligno, totalmente sujeito em obediência ao mundo das trevas, quando então o Senhor nos chamou. Você foi chamado pelo seu nome para pertencer a Cristo Jesus, para passar para o lado de Cristo e fazer parte das suas fileiras. Ou talvez alguém nesta noite não tenha ainda sido chamado, como eu ouvi de uma pessoa dizendo claramente em um programa de televisão, um programa secular, quando perguntaram para essa pessoa: você é evangélico? É crente? Porque você traz tantos crentes no teu programa e canta música evangélica, até falando o nome de Jesus. Aí ele respondeu dizendo assim: eu ainda não fui chamado. Eu achei aquilo extraordinário. É extraordinário, porque pelo menos ele tem ciência de que servir a Deus não é uma questão de aceitar a Jesus. Quem quer aceitar a Jesus? Como se o homem fosse grandes coisas. A verdade é, qual ou quais dos homens foram chamados? Porque é o Espírito Santo quem chama. E ali então, cada um dos que foram chamados recebiam a graça do perdão, do arrependimento, da fé, da justificação, da reconciliação, da regeneração, e vai então constituindo a igreja. A igreja é uma coisa muito bonita, muito bela. Embora o diabo, ao longo da história da igreja, ele tem feito de tudo para trazer uma imagem da igreja, uma imagem negativa da igreja, de maneira que hoje, em pleno século 21, quando se fala de igreja, muitos acham que é uma das coisas mais desprezíveis que existe. Isso porque o sistema religioso maligno, humano, tem trazido aos homens essa impressão. Mas a Bíblia declara que a igreja, na verdade, é a assembleia de chamados.
Você foi chamado por Cristo. Ele te chamou para pertencer a Cristo. Então você faz parte da eclésia de Deus, da igreja de Jesus Cristo. Pertence a Cristo. E agora você é arregimentado num exército de Deus, que por ocasião da segunda vinda de Cristo, você virá com Ele para o desfecho dessa batalha que começou na eternidade passada. Pastor, mas eu pensava que na vinda nós iríamos era para o céu. Não é assim não, pastor? O arrebatamento? Calma. É porque o arrebatamento não é a vinda de Cristo. O arrebatamento é a ida dos arrebatados para o céu. Lógico. E aí então, aqueles que forem arrebatados, isso acontecerá antes da grande tribulação, segundo o testemunho de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que nos diz que aqueles que guardaram a palavra da perseverança de Cristo, estes que guardaram a sua palavra, também serão guardados da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então estes serão arrebatados para o trono de Deus, para de lá descerem com Cristo. E aí nós entramos de maneira mais específica nas questões escatológicas. O livro do Apocalipse, os irmãos podem abrir. Eu vou apenas fazer menção de alguns acontecimentos importantes. No capítulo 2 e 3, nós temos aí a história da igreja. Ou seja, essas 7 cartas, 2, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, diz da história da igreja. Éfeso era a igreja no final do primeiro século. Laodiceia, a última, é a história da igreja presente, do século em que nós vivemos. De maneira que no capítulo 4 começa um novo momento. Que momento é esse? Capítulo 4, versículo 1 nos diz: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então veja, sobe para aqui e te mostrarei o que deve, atenção, acontecer depois destas. E aqui então começa a revelação das coisas que irão acontecer depois da era da igreja. Vejam, se o capítulo 2 e 3 nos fala da era da igreja, e a Laodiceia é o último período, em que parte do Apocalipse nós nos encontramos? Nós nos encontramos aqui, capítulo 3 de Apocalipse, entre os versículos 14 e 22. Esta é a última era. Nós estamos vivendo o limiar da história. Queridos, atenção. Se nós estivéssemos vivendo o período de Éfeso, tudo bem, ainda falta Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ainda faltariam 6 períodos da história da igreja. Se nós estivéssemos no tempo de Pérgamo, ainda faltariam 4. Mas queridos, nós estamos no último período da igreja. Nós estamos ao limiar da história. Conforme nós vamos agora mostrar de maneira rápida, breve, quais os acontecimentos que terão lugar a partir de então, com o fim da era da igreja. Acontecimentos esses que vão ter o seu desfecho na chamada guerra do Armagedon. Mas veja, nós estamos no limiar, nós estamos a um passo. Saiba de uma coisa: ainda hoje, neste exato momento, pode ser o caso que esteja se encerrando a era da igreja. Nós não sabemos quando é que vai se encerrar a era da igreja. A era da igreja quer dizer esse período, ou toda essa dispensação em que o Senhor está salvando os gentios. Em Romanos capítulo 11, versículo 25 nos diz que quando vier a salvação do último gentio, e quando eu falo último,
é de acordo com a soberania de Deus, porque existe um número de gentios a ser completado, um número de salvos gentios a ser completado. Eu não sei quantos gentios o Senhor elegeu e predestinou, eu não sei. Eu sei que são milhares ao longo de toda a história. Quando este último gentio se converter, aí fecha-se a era da igreja, e então começam os últimos 7 anos finais da história, antes da segunda vinda de Cristo. Jesus vai voltar a esta terra de maneira visível, de maneira pública, de maneira pessoal. Um dia ele veio em desonra, em vergonha, em dor, em sofrimento. E a Bíblia então declara que ele voltará uma segunda vez da mesma maneira que ele veio a primeira. A primeira ele veio em relação aos pecados, ou seja, ele veio para ser o cordeiro substitutivo ou substituto, aquele que haveria morrer no lugar do homem. Na segunda vez ele vem com seu braço poderoso para trazer salvação nas suas asas para todos aqueles que lhe pertencem. De maneira então que nós estamos vivendo no limiar da história. Hoje pode ser o caso, ninguém tem como prever, determinar, definir quando o último eleito gentil se salvar. E então uma série de acontecimentos terão lugar na nossa história, como nós vamos verificar. Aqui nós temos Deus no capítulo 5, o Pai, que se assenta no trono. E quando João então subiu aos céus, que viu o Pai assentado no trono, ele viu também que havia um arco-íris sobre a sua cabeça, e diz a Bíblia que havia na mão daquele que se assenta no trono, havia um livro em suas mãos, um rolo. E então ele ouviu que um dos 24 anciãos perguntava dizendo: quem é digno de tomar o livro e de desatar-lhes os seus selos, de abrir os seus selos? E a Bíblia diz que nem no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra havia alguém capaz de tomar o livro. Este livro é a revelação das coisas que devem acontecer depois da era da igreja. Este livro é onde está registrado o destino de todos os homens, mesmo daqueles que já morreram. É o livro em que traz os juízos a serem derramados. É o que dá a Cristo todo o direito de ele julgar e de encerrar finalmente a história. Quando João percebeu que não havia ninguém no céu, na terra e debaixo da terra capaz de abrir o livro, ele começou a chorar. Quando então um dos 24 anciãos lhe declarou dizendo: não chores, João, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar-lhes os seus selos. E João, voltando-se para ver quem era esse leão da tribo de Judá, ele diz: e voltando vi um cordeiro como que tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele viu a Jesus Cristo e este crucificado. Mas veja como que a revelação de Deus nos fala: eis o leão da tribo de Judá. Quando você pensa num leão, o que você imagina? Cadê o leão? Está aqui o leão. Você pensa em realeza, em força, em poder, autoridade. Mas quando ele olha, ele vê um cordeiro recém-imolado. E eu pergunto, afinal, Jesus é um cordeiro recém-imolado ou ele é um leão? Ele é tanto um quanto o outro, porque na sua primeira vinda, ele é o cordeiro que derrama o seu sangue para comprar e redimir para o Pai homens de toda tribo, nação, língua, para constituir um reino para o seu Pai. Mas na sua ressurreição, ele é vitorioso, em força, em plenitude, em poder, e ele então ressurge como o leão da tribo de Judá. E é este aquele que vai pegar esse livro da mão do Pai para lhe desatar os selos. Nós vamos verificar que o primeiro selo,
ou os 4 primeiros selos, nos falam de 4 cavalos: cavalo branco, cavalo vermelho, um cavalo preto e um cavalo amarelo. Esses 4 primeiros selos abertos nos falam de 4 acontecimentos que terão início tão logo se encerrar a era da igreja. Mas atenção, muita atenção, ainda não é a grande tribulação. A grande tribulação só é anunciada por ocasião do 6º selo, porque até aqui é o que Jesus chama em Mateus 24 de o princípio das dores. É um momento em que a terra e os homens e a natureza serão preparados, o cenário será preparado para a grande batalha final. É o amadurecimento da humanidade, o amadurecimento do pecado, o amadurecimento dos santos. São os princípios das dores. É como que um tempo de angústia para que tudo aquilo que está sendo gerado possa vir à luz, ou possa ser dado à luz. Então tudo aquilo que está sendo formado desde o princípio virá à tona e vai nascer bem nesse parto universal. Os cristãos que hoje estão sendo gerados serão dados à luz, virão à luz e vão se manifestar como tais, como vencedores. Alguns cristãos vão, por não ter experimentado esse amadurecimento, vão passar por esse período de dores e de grande tribulação para amadurecer. De sorte que o primeiro evento desses 4 diz de um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Muitos conseguem ver aqui Jesus Cristo. Jesus, mas por quê? Não, porque o cavalo é branco. Se fosse preto não era Jesus, né? É um problema cultural, né? É grave isso dá cadeia, né? Isso é crime. Na verdade, esse cavalo branco, que está numa associação com um cavalo vermelho, um cavalo preto e um cavalo amarelo, são 4 eventos que terão lugar tão logo a porta da graça se fechar para os gentios, quando o último gentio for salvo. Esse cavalo branco e o seu cavaleiro, é dito que a ele foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Isso é uma profecia que fala de maneira clara a respeito do surgimento do anticristo. Lógico, o anticristo que surge aqui com uma mensagem de paz, por causa da cor do cavalo. A cor branca é um símbolo universal de paz. Porque esse cavalo branco fala de santidade. Se você for em todos os lugares do mundo perguntando o que o branco significa, eles dirão que significa paz e não santidade. Esse cavalo branco, ele sai marchando, ele sai cavalgando por toda a terra. É o anticristo que sai com a sua mensagem de paz, oferecendo paz à humanidade. De sorte que quando surgir este homem, e lógico, hoje não é um estudo sobre o anticristo, não temos como trazer textos e relatos maiores sobre isto, mas sabemos pelo estudo da Escritura, do Apocalipse, de Tessalonicenses, de Mateus e de Daniel, que ao sair ele propagando a sua falsa paz, na verdade ele vem como se fosse o príncipe da paz, já é numa imitação de Cristo, que é o príncipe da paz, mas ele vem prometendo paz e segurança. E a Bíblia diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. E este homem, este príncipe, ou mesmo aqui o anticristo, ele será um rei, de acordo com as profecias de Daniel e com as profecias de Apocalipse capítulo 17, ele vai ser um governador, um imperador do Império Romano. O Império Romano vai se reconstituir como o antigo Império Romano, e ele será então o 7º César, e será então o 8º César, porque ele vai morrer e ele vai ressuscitar. Mas antes da sua morte, a sua face é uma face de quem anuncia paz e segurança.
E eu me lembro, queridos, que no ano de 2000, em janeiro de 2000, ou foi de 1999, isso mesmo, saiu a matéria de jornal, logo quando foi lançada a moeda, o euro. Quando foi feita ali então a União Europeia e se lançou a moeda única da Europa. Então, num relato de um jornal, ali o jornalista falava que com aquela moeda do euro da União Europeia se costurava nos bastidores da história a reconstrução do velho e antigo Império Romano. De lá para cá nós temos acompanhado um tanto de acontecimentos. Parece que as coisas estão se convergindo para o seu cumprimento final, porque logo surgiu a União Europeia, e então surgiu a moeda única da Europeia, depois a Constituição da União Europeia, unificando a Constituição, e já se fala inclusive de um exército único da União Europeia, e já até se ouve falar de um líder único dessas nações. Não, a Bíblia diz que a União Europeia é assim, ela vai se reerguer, ela vai se renascer das suas cinzas, e o mundo caminha para esse fim. Nós não temos como relatar, o tempo é muito pouco, né? É apenas uma palestra, mas é o primeiro selo que se abre com uma mensagem de paz. É certo que ele não trará paz ao mundo, e nem pode fazê-lo, porque ele não é o príncipe da paz, mas ele trará uma mensagem de paz. E só para os irmãos terem uma ideia, preste bem atenção, quando é dito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirão repentina destruição. E eu tenho perguntado algumas vezes para a igreja, quero perguntar agora também: vocês têm ouvido falar de paz e segurança? Têm ouvido? Onde? Os movimentos, as passeatas, né? As carreatas. Onde mais vocês têm visto falar de paz e segurança? Irmãos, que coisa interessante. No tempo do Antigo Testamento, quando o juízo de Deus estava iminente sobre o povo de Israel, por causa das suas transgressões e pecados, os falsos profetas se levantavam no meio do povo dizendo: não, é paz e segurança, Deus vos trará paz. Eles pregavam paz quando o juízo era iminente. Interessante, nós estamos vivendo o final da era da igreja, o juízo está para se manifestar, Deus está para levantar-se do seu trono, Jesus está para despir de sua capa de advogado e vestir a de juiz, porque ele deixará de interceder para então julgar. E nós estamos ouvindo vozes estranhas no meio do povo de Deus, dizendo paz. O evangelho da prosperidade tem sido uma voz que proclama que Deus está satisfeito com o seu povo, e é uma voz que declara às pessoas que elas terão paz, que basta confiar em Deus, que Deus vai abençoá-las e prosperá-las. Mas é nesse contexto dessas vozes que anunciam paz, quando Deus não disse paz, é que se articula e os tempos estão se fechando para o grande golpe do diabo na pessoa do anticristo, oferecendo a falsa paz. E então seguirá o segundo selo, o terceiro e o quarto, que será então a guerra do cavalo vermelho, a fome do cavalo preto e a morte do cavalo amarelo. Logo vai entrar na vida de todas as pessoas da terra uma sequência enorme de guerras, de fome e de morte. Interessante é que quando se fala da fome, é dito que será propagado uma medida de trigo por um denário. Sabe o que significa um denário? É uma diária, um dia de trabalho. Estou trabalhar um dia inteiro e só poder comprar 3 xícaras de trigo. Na verdade, essa fome que virá sobre o mundo não é por falta de alimento, como já se foi pensado antes. Alimento terá muito, como é dito: e não danifiqueis o azeite nem o vinho, as riquezas. A questão vai ser de ordem econômica, de ordem financeira. Haverá o alimento, mas vai faltar o dinheiro.
E aí o que acontece? Como nós vivemos num mundo capitalista, esse sistema econômico é assim: de repente tem aí muita comida, muito cereal, muita coisa para se comer, mas de repente o dinheiro desaparece. Essa crise que teve no ano de 2008, por exemplo, 2009, é um exemplo do que pode acontecer, ou daquilo que o mundo está sendo preparado para que aconteça, uma grande crise mundial. E olha que essas coisas poderão acontecer nos nossos dias. Nós não estamos mais no primeiro século, estamos no século 21. 2000 anos já se passaram desde que essas profecias foram anunciadas, e quando nós fazemos a leitura da própria Escritura, vendo que nós estamos na última igreja, é preciso que nós abramos os olhos, porque as coisas estão para acontecer. O quinto selo será o clamor dos mártires, que pede a Deus que julgue logo os homens maus e perversos da terra. O sexto selo, nós talvez podemos fazer uma palestra, quem sabe, desses 7 selos, numa ocasião específica, para explorar cada um desses textos aqui, desses selos. Mas o sexto selo será o arrebatamento dos cristãos vencedores, quando a terra vai entrar em colapso, e então, a partir do capítulo 8 do Apocalipse, começará o toque de trombeta. Primeira trombeta, segunda trombeta, cada uma das trombetas é um juízo divino que vai recair sobre a terra. Primeira trombeta, como nos é dito aqui no versículo 7, será uma praga que vai cair sobre a terça parte das árvores, de toda a erva verde. Depois, a segunda trombeta será um juízo que vai recair sobre o mar. Terceira trombeta, um juízo que vai recair sobre a água potável. A quarta trombeta, um juízo que vai recair sobre o sol, a lua e as estrelas. Por que Deus vai tocando primeiramente nas ervas, depois no mar, depois na água potável, depois nos luzeiros? São juízos, queridos, que Deus vai trazendo sobre o sistema onde os homens se encontram, preparando todo o cenário e o contexto onde vai acontecer a grande e final batalha chamada do Armagedon. Isso porque os homens não glorificam a Deus. Os homens acham que tudo que eles têm, que eles gozam, que eles desfrutam, eles pensam que é fruto da sua capacidade, da sua força, da sua indústria, da sua fazenda, e não sabe que tudo vem de Deus. O ar que nós respiramos vem de Deus, o alimento que nós comemos vem de Deus, a saúde é de Deus, tudo é de Deus. Mas os homens não glorificam a Deus. Sequer os crentes glorificam a Deus, porque quando eles levam suas ofertas, seus dízimos, seus sacrifícios, como é dito por aí, eles o fazem numa relação de barganha, como quem negocia com Deus. Não são capazes de adorar a Deus, porque Deus é o Criador. Adorar a Deus com sua vida, com seu testemunho, com a sua voz, com seus talentos, com seus recursos, com tudo que temos, porque tudo é dele. Então, porque os homens não glorificam a Deus, não reconhecem a Deus, Deus vai tocar na terra, nas ervas, no mar, nos rios, para que os homens sintam. Já observaram que tem coisa melhor do que saúde? Mas tem coisa mais desprezível do que saúde? O homem despreza ou não a saúde? A gente nem lembra que nós temos saúde, a não ser quando dói alguma coisa. Dói o rim, eu lembrei que tem rim. Aí começa. Quando dói a coluna, quando dói a cabeça, aí nós começamos a pedir a Deus a cura, mas não sabemos agradecer quando temos saúde. Levantar de manhã e falar: louvado seja o nome do Senhor, porque é por causa dele que eu estou aqui hoje em pé, vivo, com saúde. É por causa de Deus. Então, como a humanidade não reconhece a Deus, então Deus vai tocar. Quando Deus tocar na terça parte da erva verde da terra, tanto vai faltar a erva enquanto alimento, como vai diminuir o ar que você respira. E logo os homens vão começar a perceber isso. Vai tocar nas águas, na água potável, nos luzeiros, que traz a luz, que traz energia, que traz vitaminas. E então a terra
estará sendo preparada, o cenário, tudo entrando em colapso, e mesmo assim diz a Bíblia que os homens ímpios, mesmo diante de tudo isso, não glorificarão a Deus, antes vão blasfemar de Deus. Na quinta trombeta é dito então que o anticristo será ressuscitado. Não tenho como discorrer, é um tema muito longo, mas só para os irmãos não perderem a sequência. E então, quando o diabo será expulso dos ares para a terra, ele trará consigo a chave do poço do abismo. Ele vai abrir o poço do abismo, vai tirar de dentro desse poço o Abaddon, o Apolion, esse espírito que é o espírito do anticristo, que vai ressuscitar o anticristo que morreu. E então ele vai tirar de dentro, lá de dentro, exércitos de demônios, 200 milhões de demônios que estão presos neste abismo. E no sexto selo, então, nos é dito que há 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. São anjos que são muito perigosos em potencial, em poder e força. Serão libertos para então constituir um exército enorme de seres espirituais, juntamente com exércitos de homens e nações, que se vão todos para a batalha do Armagedon, conforme está no capítulo 16, versículo 16, que haverá então um ajuntamento. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Nesse final desse desfecho, que será exatamente o período já da grande tribulação, o diabo, na pessoa do anticristo, vai reunir todas as nações da terra para lutarem contra a nação de Israel. Conforme o livro do profeta Zacarias, tudo isso é um plano de Deus. Zacarias capítulo 12, versículos 2 e 3, diz que Deus vai fazer da nação de Israel um cálice de tontear, um cálice para embriagar. Ou seja, o anticristo, inspirado por Satanás, vai reunir as nações da terra para lutarem, para fazer um cerco, um sítio em torno da nação de Israel. Eles querem dar um golpe final nessa nação e de fazer desaparecer da face da terra a nação de Israel. Quando diz que Deus fará da nação de Israel um cálice de tontear, é porque Deus vai usar a nação de Israel como uma isca, vai usá-lo como que todos querem beber aquele cálice, e então eles serão atraídos até Jerusalém, até o Monte das Oliveiras, porque Deus tem um encontro com Satanás, com o anticristo e com os homens ímpios, exatamente no Monte das Oliveiras, um lugar que espiritualmente e simbolicamente é chamado de Armagedon. Não é lá o lugar chamado geograficamente de Armagedon, mas é o lugar simbólico que é chamado de Armagedon. Quando então as nações da terra, com seus exércitos, liderados pelo anticristo, com exército de demônios, logicamente invisíveis, forem para Jerusalém, que eles vão dar um golpe em Israel, diz a Bíblia que as nações vão se reunir em torno, e Israel se sentirá acuado, não tendo para onde ir. E a Bíblia é tão interessante, que desde o livro de Deuteronômio, Deus já falava desse momento. Querem ver? Abra a Bíblia dos irmãos em Deuteronômio capítulo 4, e veja só a profecia a esse respeito. Deuteronômio capítulo 4, versículo 27, 28, vamos ler somente o 28 e 29, que diz: lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem, quando? Nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá
da aliança que jurou aos teus pais. Veja como é dito: de lá buscarás o Senhor teu Deus, quando estiveres nos últimos dias em profunda angústia. As nações vão cercar a nação de Israel. Abra sua Bíblia no livro de Zacarias, rapidamente, lá no finalzinho, no capítulo 14, e veja essa descrição profética, como que será. A partir do versículo 1, que nos diz: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. E aqui, queridos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para um grande fenômeno, porque por um lado Deus estará trabalhando no mundo invisível, por outro lado Satanás aqui embaixo está trabalhando no mundo visível. Então o diabo tem no coração o desejo de destruir e de banir da face da terra a nação de Israel. Se ele tentou várias vezes. O motivo não é porque a nação de Israel é um povo melhor do que outra nação, é porque a nação de Israel é o povo que Deus escolheu para que durante o reino milenar seja a base do reinado do Messias. Jesus vai reinar sobre todas as nações da terra, e para isso ele tem que ter uma base aqui na terra. Ele é o descendente, é o rebento que vai se assentar no trono de Davi, que vai trazer a glória eterna de Deus sobre a terra. E ele então, como verdadeiro descendente de Davi, é que vai então governar a partir dessa nação, a partir de Jerusalém. O diabo sabe disso. Ele sabe que a vinda de Cristo e o reino de Cristo e a nação de Israel são as bases. É a partir daqui que ele será despojado do seu trono, que ele será preso por 1000 anos, e então que ele será destruído finalmente no lago de fogo. Por isso ele luta para banir. É como que ele pensasse infantilmente: se eu destruir a nação de Israel, Jesus, o Messias, não terá nenhuma base onde reinar, porque ele tem que ser rei de alguma nação, porque como filho do homem ele tem que reinar a partir de uma nação. Então o diabo ele procura destruir a nação de Israel com esse intento. Então, por um lado, é Deus que está usando Israel como um cálice de tontear, para atrair as nações, atrair o anticristo, atrair os exércitos do anticristo para um vale, para ali o Senhor descer pessoalmente e vingar a sua morte na cruz do Calvário e destruir todos os seus inimigos. Mas pelo lado terreno, o anticristo, os exércitos, eles estão simplesmente pensando numa batalha. Eles querem batalhar e vencer Israel. Então, por um lado, há uma leitura humana de um acontecimento, de um evento histórico, de uma guerra na terra. Muitos ímpios certamente vão ver essa guerra. Muitos cristãos, sem entender muito da palavra, vão ver essa batalha e vão julgar que é uma batalha comum, porque não conseguem ver que no mundo espiritual Deus se prepara para descer na sua segunda vinda de maneira pessoal para a grande batalha. Nesse momento, a igreja já foi arrebatada totalmente para o Senhor, de maneira que quando o povo de Israel então estiverem acuados, sem ter para onde fugir, quando eles olharem para trás e virem ali então o exército do anticristo que vem para sufocá-lo,
olhar para frente e ver apenas montanhas, para o lado das montanhas, cercado de todo lado, não tendo para onde ir, que eles acharem agora é o nosso fim. E o anticristo pensar: pegamos eles, agora nós vamos esmagá-los, vamos destruí-los. Quando o povo de Israel, o mesmo povo que matou a Cristo no passado, se virem numa angústia como nunca houve para eles, sabendo que agora receberão um golpe final e fatal, diz a Escritura, o próprio Jesus já havia previsto isto em Mateus capítulo 23, nos últimos versículos, dizendo: desde agora vocês não me verão mais, até o dia em que havereis de dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então, quando o povo de Israel estiver totalmente cercado em profunda angústia, não tendo socorro à direita, nem à esquerda, nem à frente, nem atrás e nem para baixo, só haverá um único lugar para onde eles olharão, que é para cima. E aí, neste momento, certamente, Zacarias capítulo 13 diz isso: o Espírito Santo já estará trabalhando nos corações daqueles judeus, porque eles foram selados antes da grande tribulação. Os simbólicos 144 mil, um espírito de graça e de súplica já é derramado nos corações dos judeus, que olharão para cima e se lembrarão de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, da lei, das promessas, das alianças, e eles vão se recordar que o Eterno tem uma aliança com esse povo, desde os patriarcas, e agora eles vão invocar o nome do Senhor. Eles vão simplesmente, vendo-se acuados, olhar para cima e vão chamar pelo nome de Iavé, como alguns dizem Jeová, mas vão chamar pelo nome do Eterno. E quando eles clamarem pelo nome de Iavé, a Bíblia diz que os céus vão se abrir, os céus vão se rasgar, e eles então verão quem? Jesus, que vem marchando com os seus exércitos, conforme Apocalipse no capítulo 19. Esse exército que vem com Cristo é a igreja vencedora, são os cristãos vencedores que, uma vez arrebatados, foram julgados no tribunal de Cristo e agora vêm com Ele para reinar sobre a terra. Jesus virá com a sua igreja glorificada, e eu certamente virei com Cristo de lá para cá. Eu não sei vocês, mas eu quero vir com Cristo. Vocês também desejam descer com Cristo? E há uma descrição profética em Apocalipse capítulo 19, que ele vem com um exército montados em cavalos brancos. Não sabemos até que ponto esses cavalos são simbólicos, né? Eu sei que vem todo um exército descendo dos céus em socorro da nação de Israel. E Jesus vai pisar os seus pés no Monte das Oliveiras, que se fenderá ao meio, abrindo um grande vale, por onde a nação de Israel vai fugir do exército do anticristo e se refugiar nos exércitos de Cristo lá atrás, cumprindo as profecias que os primeiros, que são os judeus, serão os últimos, e os últimos, que eram os gentios, vêm com Cristo, sendo eles agora os primeiros. Quando então o povo de Israel fugir e constituir o exército de Cristo, ficará exatamente Cristo com seus exércitos e o anticristo que vinha de encontro a Israel com seus exércitos. É o que Joel chama o dia da decisão. Por que o dia da decisão? Porque um dia Satanás olhou na face de Deus e disse que ele reinaria do lado norte, que a terra seria dele. E ele tentou provar isso quando ele enganou o homem no Éden, e o homem passou para o seu lado. Mas ele não esperava que o próprio Deus haveria de vir, de redimir os homens, aqueles a quem ele amou, a quem ele escolheu, a quem ele chamou, redimiu, justificou, regenerou. E agora então está Deus na pessoa do Filho, o diabo na pessoa do anticristo, Cristo e o anticristo face a face,
com seus exércitos. É a batalha final do Armagedon. Por que Joel diz que é o vale da decisão? Porque neste momento, de maneira efetiva, na cruz do Calvário, ali foi a vitória sobre o reino das trevas, mas não houve a posse desse sistema. E agora então será decidido de fato de quem será efetivamente os reinos deste mundo. A Bíblia diz que os céus vão cantar e vão declarar: os reinos deste mundo se tornaram de Deus e do seu Cristo. Irmãos, imagine aquele dia. Isso será algo real. Jesus, homem. O anticristo, homem. Deus em Cristo. Satanás no anticristo, face a face. Vocês percebem que, embora Deus seja eterno, tão grande, tão maravilhoso Espírito, mas essa batalha não acontece sem o homem, porque até para Deus batalhar, ele se faz homem. E o diabo tem que passar pelo anticristo homem, porque o homem é o objeto dessa disputa. O seu coração é objeto dessa batalha, dessa luta, dessa disputa. O diabo disputa pelo teu coração, pela tua alma, pela tua vida. Naquele dia, o homem Jesus e Satanás ali na representação do anticristo face a face. Diz a Bíblia que na coxa de Cristo está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes para ferir aqueles exércitos. Vocês não pensem que Jesus vai lutar com canhão, com bomba. Eu já tenho visto várias pessoas pregando, ministrando Apocalipse, falando que a batalha final vai ser com helicóptero, né? E tudo, e canhão de guerra. Isso pode ser da parte do anticristo, porque da parte de Cristo, ele vai pelejar com a espada que sai da sua boca. Aí ele tem uma espada que é coisa feia. Imagina uma espada, ó. Que tamanho é essa espada? A espada que sai da boca de Jesus Cristo é a sua palavra. É por isso que o diabo tem raiva da palavra. É por isso que o diabo tem levado os crentes a gastarem e a consumirem o precioso tempo com festividades de festa junina, com balão, com fogueira, ou com festividades sem fim, aniversário do pastor, aniversário das senhoras, aniversário dos gideões, aniversário das crianças, Natal, Páscoa, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Porque enquanto a igreja está envolvida com esse ativismo sem futuro e carnal, ela está privada da palavra. Essa palavra que hoje já é espada, porque toda vez que a palavra é pregada, é como espada que entra no nosso ser e vai separando o que é carne, o que é espírito, o que é alma, o que é espírito, e vai ferindo, e vai machucando, mas vai sarando, vai restaurando. A Bíblia diz que a santificação da igreja se dá pela palavra de Deus. O próprio Jesus declarou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E é por isso então que todas as vezes que a igreja se reúne para falar da palavra de Deus, é sempre muito difícil. É difícil, alguns falam: não, eu não gosto desse ministério de vocês, porque é muita palavra. Não tem nenhuma dança, nem um balé, uma coreografia, uma coisa para mudar. Alguns falam assim: ah não, tem que parar de pregar mais, só 15 minutos de palavra. Aí dá a oportunidade para o Telo cantar, depois para a irmã Silvia dar um testemunho, depois para a irmã fulana. Aí cada um vem, não tem nada para falar. Nada. É uma vez ou outra que alguém tem alguma coisa para falar. É só para encher linguiça, para consumir o tempo, para matar o tempo do povo de Deus. Cristo vai batalhar com a espada que sai da sua boca, que é a sua palavra. Quando Jesus proferir a palavra final contra o anticristo e seus exércitos, sabe o que vai acontecer? Está lá no livro de Zacarias,
no capítulo 14, versículo 12 em diante, é dito que estando eles ainda de pé, os olhos vão apodrecer na órbita onde estão, a língua vai se apodrecer na boca, e as carnes vão se apodrecer, estando eles ainda em pé. Eles serão apodrecidos vivos. Zacarias, capítulo 14, versículo 12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-se-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Quando o Senhor chamará aves dos céus para comer carne de comandantes, de pequenos, de grandes, de ricos e de pobres, naquele dia em que o Senhor descerá dos céus. E de que lado você vai estar? Já pensou nisso? Você é alguém que desde já está do lado de Cristo para essa grande batalha. Essa será a grande e última batalha. Eu sei que depois do milênio o diabo ainda vai querer fazer alguma coisa, mas a Bíblia diz que descerá fogo do céu e consumirá a todos sem chance alguma. Mas essa batalha, essa guerra do Armagedon, essa guerra do Megido, essa guerra do Vale de Josafá, essa guerra final, será quando todo o universo vai olhar para Cristo e vai reconhecer que só Jesus é o Senhor.